Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Planeta Mistério. Ferrovias são construções fascinantes, não é? Se pararmos para pensar, graças a elas conseguimos nos locomover e chegar a lugares distantes bem mais rápido. Mas já pararam para refletir que algumas dessas construções podem ser bizarras? Pois é por isso que no vídeo de hoje iremos apresentar as ferrovias mais bizarras já vistas em todo o planeta. E não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like, hein? Vamos começar! Georgetown Loop Railroad. A Georgetown Loop Railroad é uma ferrovia histórica nos Estados Unidos com uma bitola estreita de 3 pés, localizada no condado de Clear Creek, Colorado, próximo à Interstate 70. Este trem turístico percorre 2 milhas entre os povoados de Georgetown e Silver Plum. O trajeto de 4,5 milhas sobe 640 pés através de terreno íngreme, com pontes, cortes, aterros e um grande laço ao longo do caminho. Este é um dos trilhos mais audaciosos e perigosos do mundo, criado através das montanhas rochosas no final do século XIX. A área costumava ser densamente povoada por minas de prata e a ferrovia era a única forma de chegar lá. O estado do Colorado construiu uma pequena ferrovia que cruzava os vales do Riacho, Pontes e a Ponte do Diabo, uma ponte suspensa de 100 pés de altura. A Georgetown Loop se conectava com a Ferrovia Central Argentina em Silver Plum entre 1906 e 1918, permitindo que os viajantes continuassem até o pico do Monte McClellan. A Ferrovia Central Argentina também servia a várias grandes minas de prata no lado leste do Passe de Argentine. A ferrovia foi desativada em 1939, mas foi reconstruída na década de 1980 como um trem turístico, transportando passageiros a bordo de locomotivas a vapor clássicas de bitola estreita durante os meses de verão. Todos os anos, mais de 25 mil pessoas morrem nos trens da Índia, de acordo com a agência France Press. Algumas dessas fatalidades são causadas por acidentes ferroviários, enquanto a grande maioria é provocada por pessoas que caem de portas abertas ou são atingidas pelos trens. Os passageiros disputam cada centímetro de espaço durante o horário de pico, tornando os trens um tormento nas classes de primeira e segunda. As pessoas pulam imprudentemente nos trilhos para pegar os trens, e as mulheres frequentemente cortam vegetais para o jantar, tudo em prol de economizar tempo. Apesar do pandemônio, os trens indianos vendem 18 milhões de bilhetes todos os dias. Como você pode ver neste vídeo, existem alguns obstáculos inesperados a serem superados, como este búfalo louco atravessando casualmente os trilhos, o que parou completamente este trem, causando atrasos massivos. O desastre do trem Bahar, com 600 a 800 mortes, também o desastre ferroviário Furuasa-Bhat, com 358 mortes, o desastre do trem Geisel, com 285 mortes, e o desastre ferroviário de Kahan, com 202 mortes, foram os piores desastres ferroviários na Índia. A enorme rede ferroviária da Índia, apelidada de a linha de vida de uma nação, transporta 12 mil trens por dia e poderia dar uma volta ao mundo uma vez e meia. Ela transporta cerca de 23 milhões de pessoas todos os dias, o suficiente para mover toda a população da Austrália, e conecta 8 mil estações em todo o subcontinente. Também é uma das redes ferroviárias mais antigas do país, criada pela administração colonial britânica há cerca de 163 anos. No entanto, é cronicamente subfinanciada, sendo frequentemente criticada por ser ineficaz, sobrecarregada e perigosa. Antes de prosseguir, curta este vídeo, clique no botão de inscrição e ative o sininho de notificações agora! O trem panorâmico de Kurunda é uma linha ferroviária que parte de Cairns, Queensland, a metrópole costeira da Austrália, e sobe pela grande cordilheira divisória até Kuranda, na região Atherton-Tumbeland. O trem turístico de McAllister Range serpenteia através da faixa de McAllister na linha ferroviária de Cairns a Kuranda, que não é mais utilizada para serviços de transporte normais, e em vez disso, opera como um serviço turístico todos os dias do ano, exceto no Natal. O trem panorâmico de Kuranda, que conecta Cairns e Kuranda em Queensland, corta a floresta tropical da Austrália no Parque Nacional de Barron Gorge, e é ao mesmo tempo belo e aterrorizante.
A rota de 37 quilômetros foi estabelecida no final do século XIX e oferece uma viagem encantadora com cachoeiras e bosques verdejantes para os turistas apreciarem. Apesar da paisagem deslumbrante, este trajeto não é recomendado para pessoas com medo de altura. A ferrovia de Kuranda, que passa por 15 túneis, 93 curvas de cabelo e mais de 40 pontes, frequentemente passa perto de penhascos vertiginosos e cachoeiras enormes, fazendo com que os trens diminuam a velocidade. O sistema ferroviário do Equador é impressionante, nada menos que heróico, que operários e engenheiros conseguiram construir uma rota de Quito a Guayaquil há mais de um século, com a tecnologia disponível na época. A rota passa por ravinas acidentadas, rios caudalosos, exuberantes florestas de nuvens e cordilheiras. O Nariz do Diabo é uma viagem arrepiante pelas encostas íngremes dos Andes, através de algumas das paisagens mais deslumbrantes do Equador, e é de longe o trecho mais magnífico da ferrovia. Construir a ferrovia na planície central ou nas planícies costeiras foi bastante simples. Encontrar um local entre Quito e Guayaquil onde pudesse conectar foi a parte difícil. Os engenheiros descobriram o local em 1901, um topo de montanha conhecido como El Nariz del Diablo pelos moradores locais. Este trecho de trilha é agora conhecido como o Nariz do Diabo, devido aos muitos acidentes de trabalho que ocorreram lá e às enormes dificuldades de construção. O trecho do Nariz do Diabo tem uma história intrigante. Durante a construção, 3.000 jamaicanos e 1.000 porto-riquenhos foram trazidos. Um grande número de homens morreu, estima-se que mais de 2.000. Muitos dos trabalhadores permaneceram no Equador quando o projeto terminou, com cerca de 300 jamaicanos optando por ficar lá. Júlio Jaramillo, o cantor mais renomado do Equador no passado, cujo avô foi um dos trabalhadores jamaicanos, é um dos seus descendentes. O viaduto Goltake. O viaduto Goltake no estado de Shan é um famoso viaduto ferroviário que conecta Pinhim ou Luim, a antiga capital de verão do governador colonial britânico de Burna, e Lacho, a maior cidade do norte do estado de Shan. É a ponte mais alta de Mianmar e, quando foi concluída, era um viaduto ferroviário mais alto do mundo. Está localizado a cerca de 70 milhas a nordeste de Mandalay. A construção da ponte foi realizada pela empresa de construção de pontes da Pensilvânia, Maryland, em 1899 e foi inaugurada em 1900. A empresa de aço da Pensilvânia fabricou os componentes que foram entregues dos Estados Unidos. A rota do trem foi construída para ajudar o Império Britânico a aumentar sua influência na região. Sir Arthur Randall, engenheiro da Burma Railway Company, estava encarregado do projeto de construção. A altura da estrutura foi estimada em 820 pés, por várias fontes, que é supostamente uma medida do nível do rio quando ela passa por baixo da terra por meio de um nível sob o viaduto. A altura real do viaduto é de 335 pés, medida do convés do trem até o solo. A jusante da torre mais alta. O custo de construção foi de 111.200 libras. É considerado uma obra-prima de classe mundial devido ao seu estado técnico e natural. A linha Takamori é uma linha ferroviária japonesa que percorre entre a estação Tateno, em Minamizu, e a estação Takamori, em Takamori, na prefeitura de Kumamoto. A linha ferroviária de Mimanizo é responsável por esta rota que atravessa a seção sul da caldeira do Monte Aso, como o nome indica. A linha Takamori inteira foi fechada em abril de 2016 devido a danos causados por terremotos significativos. Em julho do mesmo ano, uma parte da linha entre Nakamatsu e Takamori foi reaberta. A porção entre Tateno e Nakamatsu ainda estava bloqueada até setembro de 2019. Uma reparação total foi esperada para custar entre 6,5 e 7 bilhões de ienes, de acordo com o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo. No total, 273 pessoas foram mortas e 2.809 outras ficaram feridas nos dois terremotos. As prefeituras de Kumamoto e Ita sofreram danos severos, com vários edifícios desmoronando e pegando fogo. Devido à calamidade, quase 44.000 pessoas foram forçadas a deixar suas casas perto da zona de falha de Bapu, Hanayana. A prefeitura de Kumamoto está localizada na extremidade sul da linha tectônica mais longa do Japão, a linha tectônica média do Japão, onde um sistema de falhas ativas se divide em duas direções. Os terremotos romperam a falha Inagu, de 81 km de extensão, e a falha Futaguaya, de 64 km ao norte, além de uma interação menor, mas perceptível, com a zona de falha Bapu Hanayama.
A linha ferroviária de Oteníqua foi o último trem a vapor de passageiros em operação contínua na África, com o serviço encerrado em junho de 2009. A ferrovia conecta as cidades de George e Kinshasa, na província de Cabo Ocidental, na África do Sul, e foi concluída em 1928. Sua linda rota de 42 milhas levava 3 horas para ser concluída, passando por Victoria Bay, Sandfield, antes de terminar em Kisna, onde cruzava com uma ponte sobre a lagoa. Foi designada como uma ferrovia oficialmente preservada em 1992, quando transportava cerca de 40 mil passageiros por ano. Uma década depois, ela lidava com 115 mil pessoas por ano, sendo 70% delas turistas internacionais. Locomotivas a vapor da classe 19D Tsar, com arranjos de rodas 482 e tenders de torpedo estilo Vanderbilt, eram usados na maioria das vezes, embora locomotivas a vapor da classe 24 SAR também fossem utilizadas ocasionalmente. Locomotivas a diesel eram implantadas quando o clima seco no verão aumentava o risco de incêndios florestais. A ferrovia foi destruída por fortes enchentes em agosto de 2006 e foi reprogramada para viajar entre George e Mossel Bay a partir de novembro de 2006, antes do encerramento final. Tópico bônus do nosso Planeta Mistério. Qual a sua percepção dessa imagem que encontramos nos confins da internet? Sinistra, né? Acham que é real ou não? Deixem suas respostas nos comentários abaixo. Adoramos quando vocês participam. A White Pass and Yukon Route conecta o Canadá aos Estados Unidos. É uma ferrovia de bitola estreita de 3 pés entre Skagway, Alasca, e Walter Ross, a capital de Yukon. É um sistema independente sem conexões diretas com outras ferrovias. Os navios transportam equipamentos, carga e passageiros pelo porto de Skagway, bem como por estradas através de algumas das estradas ao longo da rota. Durante a Corrida do Ouro, em 1898, a ferrovia foi construída como uma forma de chegar aos Campos de Ouro. Com sua conclusão em 1900, ela substituiu a trilha Chilkoot e outras rotas como a principal rota para o interior do Yukon. A linha operou até 1982 e foi parcialmente ressuscitada como uma ferrovia histórica em 1988. Mas nem tudo correu exatamente bem desde então. Um trabalhador de seção foi morto em um grande descarrilhamento em 3 de setembro de 2006, envolvendo 2 locomotivas a diesel vintage e 4 vagões de passageiros. Em 23 de julho de 2014, um tirante danificado e uma chave causou a catástrofe. A pista partiu quando ambas as locomotivas descarrilharam. 9 feridos leves foram registrados na época. E esses passageiros foram tratados e liberados em Skagway. De acordo com relatos posteriores, 19 passageiros e 4 funcionários do trem ficaram feridos. A estação ferroviária de Delish serve à cidade de Delish, em Devon, Inglaterra, e está localizada na rota Exeter. Fica a 12 milhas ao sul da estação St. David's, em Exeter, e a 206 milhas da estação Temple Meads, em Bristol. A estação, assim como a linha ferroviária, está situada no paredão do mar e foi sujeita a danos causados por tempestades devido à sua proximidade com a água. A rota segue a costa ao sul da estação, passando por 5 túneis e pelas falésias. A South Devon inaugurou a estação em 30 de maio de 1846. O edifício da estação, que pode ser visto no estacionamento com janelas lacradas, era usado para alimentar os trens enquanto eles eram impulsionados pela energia atmosférica de 13 de setembro de 1847 a 9 de setembro de 1848. Era uma das 7 ferrovias de bitola larga. Parte do paredão no mar em Delish foi rompida na noite de 4 de fevereiro de 2014, devido a fortes rajadas de vento e mares extremamente agitados, levando embora cerca de 130 pés do paredão e do lastro sob a ferrovia imediatamente atrás dele. A linha foi desconectada, mas reabriu em 4 de abril de 2014, após a Network Rail concluir os reparos. A ferrovia Pilatus ou Palaios é a ferrovia de cremalheira mais íngreme do mundo, com uma inclinação máxima de 48% e uma inclinação média de 35%. Está localizada na Suíça e vai até o terminal no Pico Eissel, no Monte Pilatus, a uma altitude de 6.801 pés, tornando a ferrovia mais alta do cantão de Oberalden e da Suíça Central após a ilha Ferca. A ferrovia Pilatus se conecta com os barcos a vapor no Largo Lucena e trens na ilha central Bugmnar.
O plano inicial para a ferrovia foi apresentado em 1873 com uma bitola padrão de 4 pés e 8,5 polegadas e uma inclinação máxima de 25%. O projeto foi considerado economicamente inviável. Eduard Locher, um engenheiro altamente experiente, apresentou uma ideia alternativa na qual a inclinação máxima foi aumentada para 48%. Isso porque os sistemas convencionais não conseguiam percorrer tais inclinações na época, pois a roda dentada pressionada para a cremalheira de cima poderia sair de contato com a cremalheira em inclinações maiores, removendo a força de tração e frenagem do trem. Em vez disso, Rocher inseriu uma cremalheira dupla horizontal entre os dois trilhos, com os dentes da cremalheira apontando em direções opostas. Dois rodados com flanges posicionados em eixos verticais sob o automóvel engataram nessa cremalheira. Uma solução engenhosa, mas não recomendada para quem sofre de vertigem. O viaduto Landwasser, ou Landwasser Bridge, é um viaduto ferroviário de calcário curvo com 6 arcos e uma única via. Ele atravessa o Landwasser, ligando Schmitten e Philipsruhe, no cantão de Grisons, Suíça. Projetado por Alexander Agathos, o viaduto foi construído entre 1901 e 1902 pela empresa Miller & Zelator, em nome da Ferrovia Rética, que ainda é proprietária e operada no viaduto hoje em dia. Com 203 pés de altura e 446 pés de comprimento, o viaduto possui um abrimento sudeste que se conecta diretamente ao túnel Landwasser, tornando uma construção emblemática da ferrovia Albula, listada como Patrimônio Mundial pela Unesco. Pela primeira vez desde sua construção, o viaduto passou por obras de renovação em 2009. Ele é notável por sua curvatura, que possui um raio de 328 pés, o menor empregado em toda a ferrovia. A alvenaria do viaduto é composta por aproximadamente 12 mil metros cúbicos de calcário dolomítico e consiste em 6 arcos de 66 pés de largura, suportados por 5 pilares altos. Os arcos em si são planos. No filme animado Anastasia, de 1997, o viaduto Landwasser aparece brevemente como uma ponte que é demolida pelos capangas de Rasputin. A representação mostrava uma ponte de 4 andares mais alta na Polônia, semelhante a um aqueduto romano. A Ferrovia da Morte, também conhecida como Ferrovia da Birmânia, é uma ferrovia de 258 milhas que vai de Bampong, Tailândia, a uma cidade na Birmânia e foi construída pelo Império Japonês entre 1940 e 1944 para transportar tropas e armamentos durante a campanha birmânia de segurança da Segunda Guerra Mundial. A ligação ferroviária entre Bangkok, Tailândia e Rangoon, Birmânia, foi estabelecida com a conclusão desta linha. A seção tailandesa da ferrovia ainda está operacional, com 3 trens atravessando a antiga ponte 2 vezes ao dia em sua viagem de Bangkok a Nantok. A maioria da seção birmanesa da ferrovia foi abandonada décadas atrás e não é mais utilizada. Durante sua construção, entre 180 mil e 250 mil trabalhadores civis e mais de 60 mil prisioneiros de guerra aliados foram forçados a trabalhar, e cerca de 90 mil trabalhadores civis do Sudeste Asiático morreram durante a construção da ferrovia, juntamente com cerca de 12 mil prisioneiros de guerra aliados. As condições de vida e trabalho na ferrovia da Birmânia eram frequentemente descritas como horríveis, incluindo maus tratos, doenças e fome. A construção da ferrovia da Birmânia é considerada um crime de guerra japonês na Ásia. Hiroshi Abe, um primeiro-tenente que supervisionou a construção da ferrovia em Sankrai, onde 1.400 dos 1.600 cativos britânicos pereceram de cólera e outras doenças em 3 meses, foi condenado à morte, mas sua sentença foi eventualmente reduzida para 15 anos de prisão. O Cumbres and Toltec Scenic é uma ferrovia histórica de bitola estreita de 3 pés que se estende por 64 milhas entre Antonito, Colorado, e Chama, Novo México. Ao longo da rota, 2 características geológicas notáveis são o Passo Cumbres e o desfiladeiro de Toltec. O Passo Cumbres apresenta vários desafios significativos para a ferrovia devido à sua altitude, situando-se a pouco mais de 10 mil pés acima do nível do mar. Essa altitude, juntamente com vários outros fatores, levou a várias tempestades de neve severas, exigindo a aquisição de limpadores de neves rotativos. A ferrovia utilizou 2 limpadores de neve rotativos, denominados Rotary Ohm e Rotary Oi, na linha do Passo Cumbres. Ambos esses limpadores de neve rotativos estão atualmente ativos em Chama, Novo México, embora tradicionalmente fossem despachados de Alamosa. O fogo também foi preocupação para a ferrovia.
Em 2002, o Cumbres and Toltec Scenic Railroad foi fechado 2 vezes devido a questões relacionadas ao fogo. Primeiramente, as operações foram interrompidas na primavera para abordar preocupações com o leito da ferrovia, e depois durante o verão devido à ameaça de incêndios florestais. Um incêndio significativo ocorreu em 23 de junho de 2010, quando o Tesla de Lobato, uma ponte de vigas de convés localizada a 4 milhas a leste de Chama, foi extensivamente danificado por um incêndio misterioso. Como resultado desses desafios, o Cumbres and Toltec Scenic Railroad operava serviços restritos de Chama para Osier e vice-versa, enquanto trens de Antonito chegavam até Osier e voltavam quando a ponte estava fora de serviço. No entanto, após passar por grandes reformas, a ponte foi reaberta em 20 de junho de 2011. O trem a Las Nubes, ou trem para as nuvens, é um serviço de trem turístico na província de Salta, na Argentina. O serviço percorre a porção leste da linha ferroviária Celta e Tofagasta, da ferrovia Belgrano, que conecta o noroeste da Argentina com a fronteira e a Cordilheira dos Andes, a quase 13.850 pés acima do nível médio do mar, tornando o 5º trem mais alto do mundo. Originalmente criado por razões econômicas e sociais, agora é principalmente uma atração para visitantes como uma ferrovia histórica, embora os moradores possam comprar passagens mais baratas para andar no trem. Há 29 pontes, 21 túneis, 13 viadutos, 2 espirais e 2 zigue-zagues na rota ferroviária. A rota teve que ser planejada para evitar gradientes íngremes devido à escolha de não empregar um sistema de cremalheira para tração. Os zigue-zagues permitem que o trem suba a montanha indo para frente e para trás paralelamente à encosta. Estudantes filmaram uma viagem na ferrovia Celta de dentro dos vagões do trem no início dos anos 1960, muitas vezes exibindo o vapor da locomotiva a vapor da época, que combinava com o ar frio das montanhas do Chile, gerava enormes plumas de vapor também. Devido às nuvens de vapor no vídeo, o material foi eventualmente doado ao jornal Clarín, para inclusão em um documentário que foi chamado de Train a Las Nubes. O nome foi então alterado para atrair os visitantes. E aí, hein? Qual ferrovia você achou mais bizarra? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Se você gosta de conteúdos como este, assista aos vídeos que selecionamos para descobrir mais e mais curiosidades do nosso planeta mistério. Não se esqueça também de curtir este vídeo, de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Até a próxima!